Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre A Rosa Branca da Ing School. Vai dar uma estourada aqui, gente, eu sei, e eu não tenho o que fazer porque ela não tem foco automático. Então vocês me perdoem, tá? Mas a gente vai falar aqui sobre esse livro incrível da Ing School. Inicialmente, vamos lá, do que se trata A Rosa Branca? Este livro é um livro de não ficção. Ele vai trazer relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, porém numa visão diferente do que a gente está acostumado, que nós vemos ali uma visão de pessoas que sofreram grandes consequências da Segunda Guerra Mundial, né, que foram para holocaustos e tudo. Aqui nós temos a visão de estudantes da Alemanha, tá? Então, a história dos estudantes alemães que desafiaram o nazismo. É um livro diferente do que eu já li sobre a Segunda Guerra. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. Gosto muito dessa temática de uma forma geral. E esse livro, ele se tornou um grande queridinho desse tema, tá? Aqui nós temos, então, um grupo de estudantes que, a primórdia, eles são a favor do que o Hitler está vendendo. Afinal de contas, está sendo vendido para todos os alemães que, com esse novo homem no poder, a sociedade vai ser muito melhor, eles vão ter muito mais opções, as coisas vão ser mais fáceis, eles vão ter liberdades, né? É vendido uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Só que o que acontece é diferente, né? Só que as pessoas não sabem o que vai acontecer de fato na história, elas não sabem. Então elas acreditam naquilo que está sendo vendido. E esses estudantes, eles se reuniam em prol do nazismo, né, em prol do Hitler, porque eles acreditavam muito naquilo. Os pais de dois estudantes aqui, que eram irmãos, eles não acreditavam em nada daquilo e eles alertavam os seus filhos sobre isso. E quem são esses irmãos? O Hans e a Sophie, que são os irmãos da Ing School, tá? O que acontecia? Os pais deles falavam para eles, não cai nessa, isso daí não é legal, tá tudo errado, cuidado. Ele tentava alertar de todas as formas, mas era difícil para eles entenderem. Tanto que eles falam aqui, envolvemos-nos de corpo e alma e não conseguimos entender porque nosso pai não aprovava nossa decisão com orgulho e alegria. O pai dizia, não acreditem neles, são lobos e caçadores de ursos e abusam terrivelmente do povo alemão. Mas as palavras do nosso pai eram ditas ao vento e a tentativa de nos dissuadir fracassou diante do nosso entusiasmo. Então eles manifestam um grande desejo de ter ali na Alemanha, né, aquele novo sistema, aquele novo governo, aquela nova figura no poder. O pai também falava aqui algumas coisas para eles, que em tempo de muita miséria, qualquer coisa que chega ao poder ilumina os olhos. Então, era o que a Alemanha vinha passando, um grande desastre já na Alemanha, uma grande onda de situações ruins. E como o Hitler estava oferecendo algo muito bom, enchia os olhos daquela população, né? E é o que realmente acontece. Diante de uma situação tão desastrosa, qualquer coisa que chega no poder falando que vai melhorar, ilumina os olhos, né? Agora tenta analisar nos dias de hoje, traz aí para a nossa realidade, olha a situação que o Brasil está. Qualquer coisa que chega no poder prometendo grandes mudanças, que nós teremos uma vida melhor, já nos alegra e já brilha os nossos olhos, nos faz acreditar que aquilo realmente é verdade. E esse grupo de irmãos e esse grupo, né, de estudantes que era super a favor, começa a enxergar algumas coisas. No caso, Hans começa a enxergar algumas coisas que ele não concorda muito, né? Uma coisa que fez ele enxergar muito foi o que aconteceu com o menininho de 12 anos, que foi só levar ali uma papelada e foi totalmente escorraçado. Então ele começa a refletir sobre aquilo e ele fica meio assim, né? Mas, poxa, que sistema é esse? Né? O que está acontecendo? Por quê? Não tá legal isso. E aí ele começa a refletir que, poxa, talvez meu pai tenha razão.
E ele cai em si, né, e descobre que não é aquilo, que, enfim, eles não vão ter o que eles acreditam que iriam ter. Muita coisa vai acontecendo ali, ele conhece outras pessoas e eles formam um grupo, então, de estudantes que vão contra o nazismo. E o que eles fazem para isso é escrever panfletos. A luta deles não é com força. A luta deles é tentar fazer com que as pessoas se conscientizem da grande tragédia em que elas estão caindo, né? Do grande buraco em que a Alemanha e todas as nações ali que estão envolvidas estão se enfiando. Então, eles tentam abrir esses olhos através desses panfletos e eles vão colocando ali mensagens importantes para fazer a população enxergar. Como eles fazem isso? De uma forma totalmente clandestina, obviamente, porque senão, né? Então, eles vão trabalhando dessa forma. Durante algum tempo, eles conseguem fazer todo esse movimento, tudo, e aí eu não vou dar spoiler necessariamente, gente, porque é história, tá? Mas eles vão levando isso adiante, de certa forma, até que chega o momento em que eles são pegos, né? E aí eles vão passar por um julgamento, obviamente, e serão condenados. E aí aqui, antes da condenação, na verdade depois da condenação, mas antes da execução em si, eles falam, né? Eu agradeço a vocês por terem me dado a vida. Pensando bem, minha vida inteira foi um caminho para Deus. Agora vou partir um pouco antes de vocês para lhes preparar uma recepção magnífica. Eu achei essa frase, ai, deu até vontade de chorar. Linda, triste, mas linda, no sentido de ele escrever para os pais, né, e falando, olha, tá tudo certo, eu cumpri o meu papel, agora eu tô indo para Deus, mas eu cumpri o meu papel. Isso é muito bonito de se ver, porque mostra que ele não foi corrompido, né, e essa frase é muito marcante. Imagina o pai receber algo assim, meu Deus do céu, surreal. No final do livro, dessa edição, nós temos aqui os panfletos, né? Não só os panfletos, mas nós também temos a questão do julgamento, como que foi, e nós temos os relatos de tudo, gente. Relatos de pessoas, né? Testemunhos de pessoas que conviveram com os irmãos, com Hans e com a Sophie. Nós temos a parte de toda a condenação, né? O que o tribunal definiu, e os panfletos que eles enviavam, como que foi o envio desses panfletos e o que estava escrito neles, né? Aqui em um dos panfletos, eles dizem a seguinte frase, né? Eles colocam aqui uma frase muito interessante para tentar alertar mesmo a população. Até o próprio Hitler escreveu em uma antiga edição de seu livro: é inacreditável como é necessário enganar um povo para poder governá-lo. Então pensa, gente, se o próprio cara fala que precisa enganar o povo para governá-lo, o que a gente vai esperar de um cara desse no poder? Fala sério. Então as pessoas, elas se deixavam levar por coisas, por promessas que eram tão supérfluas, perto daquilo que ele ditava, sabe? Perto daquilo que ele falava de fato. O cara dá uma entrevista, fala que tem que enganar você para poder te governar, e você vai lá e vota nele. É como se as promessas que ele faz encobrissem aquilo, a verdade que ele diz, em muitas vezes, e as pessoas deixavam passar despercebidas. Então eles tentam alertar toda a população, escrevendo nesses panfletos a verdade, trazendo para elas à tona tudo aquilo que estava sendo mascarado, né, de uma certa forma, em relação ao governo. Então isso era muito importante, os panfletos chegar na mão, principalmente de estudantes, professores, pessoas que tinham mais alguma importância na sociedade, para tentar levar para outras pessoas, né? Então, a distribuição também que a gente vê aqui no livro era de uma forma muito louca, assim. Então, eles fizeram de tudo mesmo para disseminar a verdade, né? Para abrir os olhos de todos. Aí tem outra frase aqui que eu marquei também que eu quero ler para vocês. Mas após o término da guerra, por amor às próximas gerações, tudo isso deve servir de exemplo para que ninguém nunca mais sinta a mínima vontade de tentar algo semelhante novamente. Não esqueçam nem os pequenos bandidos nesse sistema. Memorizem os nomes para que nenhum se safe.
Eles não podem, no último minuto, depois dessa monstruosidade, conseguir trocar a bandeira e fazer de conta que nada aconteceu. Aqui ele está falando, alertando as pessoas, né, em mais um panfleto, para que, ok, eu fui condenado, eu vou morrer, mas pelo amor de Deus, não se esqueçam do que está acontecendo, não se esqueçam dos nomes, não se esqueçam de quem eles são, do que eles estão fazendo. Porque se isso cair em esquecimento, outro vem e vai querer fazer a mesma coisa. Não deixem isso acontecer. Guardem tudo para que as próximas gerações saibam. Ou seja, a importância de lermos livros como este está aqui exatamente nesta frase, para nos alertarmos e não deixarmos que isso se repita. E aqui fica o meu alerta para você. A chance da gente deixar a história no esquecimento é grande, nós não podemos deixar isso acontecer. E para encerrar, aqui a gente tem uma visão, como eu falei, dos alemães, e de uma coisa que muitas vezes a gente não tem noção. É muito comum vermos relatos de americanos, né, de pessoas que moravam na Holanda, que sofreram muito, né, Anne Frank, por exemplo, mas dificilmente a gente vê livros que trazem esses relatos dos próprios alemães, como esse. E aqui tem uma frase que marca muito isso. Em toda a Alemanha houve oposição, uma oposição que está entre as mais nobres e grandiosas que já foram vistas na história política de todos os povos. Estes homens lutaram sem nenhuma ajuda interna ou externa, movidos unicamente pela inquietação da própria consciência. Os alemães se revoltaram, sim, eles não foram coniventes, nem todos foram coniventes. E nós precisamos entender isso. Nem todos os alemães eram a favor de Hitler. Eu realmente não tinha noção de quantos alemães eram contra aquilo tudo. E nesse livro deu para ter uma bela noção disso. Então eu super recomendo, tá? Resumindo, a Rosa Branca, então, foi esse movimento revolucionário, né, desses estudantes alemães buscando lutar, né, lutando contra a Hitler e todo o seu governo através de panfletos, através das palavras que eles queriam disseminar a verdade, né, tirar o pano que estava sendo colocado, a venda que estava sendo colocada nos olhos das pessoas. Então foi uma revolução muito boa, mesmo depois da execução de todo o grupo. Outros grupos se manifestaram, outros movimentos vieram à tona, então é muito bacana a gente conhecer esse outro lado da história, que é o lado dos próprios alemães. Fica a minha recomendação de A Rosa Branca, de Indie School, e eu te convido também a analisar outros vídeos que eu vou deixar aqui no box de informação sobre esse livro, e se inscreva no canal, e me siga lá no Instagram também, para a gente continuar conversando sobre literatura. Eu fico por aqui, nós nos vemos num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!